Olá, Oiê, tudo bem, irmã? tudo bem? Já mandei aqui para Maria Marta, vamos esperar ela entrar. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Ó, Maria Marta também tá entrando. Olá, pessoas. Eu ainda não me vejo por aqui, mas eu devo estar Eu aí, também não devo estou estar te chegando. vendo, É, não. Estou eu vendo, estou enxergando. acho, eu. Eu acho que você não virou a câmera. Ih, ela caiu. Eu acho que ela não virou a câmera, eu acho que ela foi apertar para virar a câmera e desligou. Desligou, eu Sejam também achei. bem-vindos, bem-vindas, pessoal que está aí com a gente. E hoje a nossa live será uma terapia, com certeza, uma terapia do riso. É Vamos verdade. ver que esperando a Maria Marta entrar, vamos ver se dessa vez ela vai ficar com a câmera voltada para a gente. Maria Marta. Aê! Ê! Então vamos Deu começar essa super certo! live de hoje já dando uma boa de uma gargalhada. Porque os atrapalhos fazem parte, não é mesmo? Claro, Faz amiga, e afinal de parte. contas, o nosso tema de hoje é por que rir é coisa séria. Hum. E nós temos hoje aqui da nossa convidada, Maria Marta Ferreira, essa belíssima psicobela, que é terapeuta, que é também minha amiga pessoal. Hoje, né, depois de anos, de alguns anos, em que ela deixou de ser minha terapeuta e passou para o outro lado da nossa relação, né, Maria Marta, que já faz 20 anos. Nós fizemos os cálculos esses dias. 20 Meu anos, Olha veja só. isso. Meu Deus, que Veja só. loucura! E estamos aqui, então, nessa live super especial para falar de um tema que a gente não para muito para pensar. Embora desde que a gente é criança, muitas vezes a gente ouve um ditado que fala assim: rir é o melhor remédio. E eu vou começar essa live de hoje passando a palavra para você, Maria Marta, para fazer essa pergunta. Rir é mesmo o melhor remédio? Conta pra gente. Olha, eu acho que rir é um bom remédio. Antes disso, olá, pessoas! Eu vi até que a Juquinha está aqui, ó, minha querida Juquinha. Beijo, gente, beijo a todos. Muito obrigada, meninas, por esse convite. Eu acho que o riso, ele contempla uma imensidão de possibilidades, né? Primeiro, desde as questões fisiológicas, as questões emocionais, as questões sociais, as questões espirituais, né? Então, o riso, indiscutivelmente, ele é um bom remédio. Como também o choro é um remédio necessário, né? Também como a palavra, ela é necessária. Então, acho que depende sempre, né, meninas, de uma contextualização e do momento que a gente está vivendo. Agora, indiscutivelmente, o humor, né, o riso, a explosão, o som, a sonoridade, né, nos ajuda a lidar com determinadas situações, a extravasar, né, a celebrar, a contestar, enfim, há tantas coisas. Pode ser usado, como tudo nessa vida, de uma maneira muito positiva e também de uma maneira bastante negativa, com a sua destrutividade, inclusive no riso, né? Então, como que isso acontece na vida da gente o tempo todo e a toda hora, e de alguma forma isso é parte do nosso cotidiano, porque é parte da configuração da vida, do ser, do existir, né? Olha, Eu queria te muito bem perguntar, colocado. é, Fale, eu Lu, estava depois eu aqui, falo. enquanto você estava falando, você falou também do riso de um lado negativo. Eu, particularmente, já passei por algumas situações que talvez, vistas de fora, podiam ser interpretadas como um riso inapropriado. Fabiana sabe bem disso. Sim. Aquele riso de nervoso, né? Tipo, uma crise de riso num velório. Uhum. E aí? É que acontece, né? O, o riso, ele é também uma descarga motora, né? Ele é como outras expressões corporais, o riso, ele é uma descarga, né? Então, muitas vezes, sob um estado de tensão,
o riso ele vai ser extravasado, ele vai jorrar, né? Então, muitas vezes, no estado de nervosismo, o riso ele é uma manifestação daquela descarga, ele é uma descarga daquela manifestação de tensão que nós estamos ali. Aí nós entramos num contexto um pouco mais amplo, e a Fábio pode explorar isso também, que é a questão da congruência e da incongruência do nosso humor dentro do nosso comportamento, né? Então, algumas situações onde você vai olhar socialmente, você vai dizer, o que que essa criatura está dando risada no velório? Se bem, gente, que uma vez eu ouvindo uma entrevista do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho é aquela pessoa, né, extraordinária, diferentaça, essência pura. Ele contando na época de pindaíba da vida dele, em que eles iam para os velórios para comer e para beber. Então, eles procuravam os velórios para este fim. Então, assim, como é que você não dá risada num cenário como esse? Às vezes, num velório, você está numa situação onde você tem o reencontro de pessoas, né? E em algum momento você se esquece da sua dor, e quando você vê, você está lembrando até mesmo de ações do morto. Tanto que há situações em que o morto exige que seja feito um movimento de alegria, de contentamento no seu velório. O que é uma coisa inusitadíssima, dificílima, talvez, da gente trabalhar do ponto de vista da perspectiva afetiva, né, da nossa humanidade, mas isso muitas vezes é uma realidade, né, porque é uma expressão, de alguma forma, do nosso afeto e de como nós somos afetados por aquela situação que a gente está vivendo. É muito interessante, né? Então, deixa espaço para muitas coisas, tanto para a gente ser olhado de formas incoerentes, né, ou ações incoerentes. E soma-se a isso, Luca, a questão do próprio feminino, né? Quanto tempo, nós temos uma socióloga que, eu agora esqueci o nome dela, porque eu estou esquecendo tudo, porque eu estou na névoa do climatério, é de rir para não chorar, porque a gente esquece como é que é o nome daquela pessoa, aí você fica assim, então, aí você vai lembrando, e às vezes você não lembra, não é? E tem um livro que é interessantíssimo que diz, né, como é que é? Homem não ri, como é que é? Mulher não ri, homem não chora. Né? Então, por muito tempo, o riso feminino sempre foi mal interpretado. E muitas vezes ainda nos dias de hoje. Essa risada é escandalosa, essa risada é inadequada, cadê a elegância do seu comportamento? Isso não é coisa delicada de feminino. Então, contenha este riso. Olha, tá todo mundo olhando, né? Então, a expressão do feminino também é uma questão bastante significativa dentro do contexto cultural, que também suprime ou que reprime o nosso riso. Acho que é interessante, até porque muitas vezes a mulher é taxada como não séria. Se ela ri demais, ela está exposta demais, ela está se abrindo demais, ela está sendo simpática demais, e isso autoriza alguns pensamentos que fogem, né, de que escapam até da própria natureza. Muitas mulheres mudam o seu modo de ser e perdem um pouco da sua espontaneidade com medo de serem julgadas por conta disso. Fábio, quer falar um pouquinho sobre isso? Lu, eu quero colocar assim, eu acredito que esse comportamento ligado ao riso, sim, tem relação com a nossa cultura também, como muito bem vocês colocaram, mas que não é unicamente da mulher, né? Eu acho que o homem que é sarrista, que tende a levar mais por uma questão mais humorística, também pode não ser muito levado a sério dentro do contexto social, né? Então, assim, o que eu quero trazer aqui é que o riso pode ser mal interpretado, né? Ele pode ser interpretado como alguém que não é sério, de fato, que não encara a vida de frente. E aí eu também quero trazer um outro olhar, que e discutir um pouco aqui com você, Maria Marta, que é a questão do enfrentamento, né? De usar o humor para enfrentar as dificuldades da vida, né? O quanto isso é benéfico para o nosso corpo, né? O quanto pode gerar aí, pode contribuir para você conseguir encarar situações difíceis com uma maior leveza, né?
Sem dúvida Então, não. trazer um pouquinho desse olhar também. Uhum, uhum. Essa leveza, né? Acho que circular essa palavra é muito interessante, porque talvez isso seja o que nossa querida Kátia está colocando ali como um certo elixir, né? Porque você dilui, né? Você dilui um pouco dos aspectos fisiológicos, né? Toda uma neurofisiologia do riso. O riso ele tem uma capacidade de relaxamento absurdo, né? O riso ele consegue te relaxar, né? E nesse relaxamento você tem uma certa leveza, você tem uma redução da dor, uma produção imensa de elementos químicos no nosso corpo que favorece essa possibilidade de ficar mais leve, né? Até porque a gente vai tensionando, né, as dores, as pressões, as tensões. A interpretação, eu acho que mais do que a interpretação, né, Fábio, o julgamento que nós estamos expostos e nos são impostos, muitas vezes dentro da nossa realidade, é que traz uma série de complicações para a nossa vida, né? Porque é claro que daí nós temos uma palavra fundamental a circular aqui também, que é a adequação, né? Então, quando você quer tratar de um assunto sério e você tem uma pessoa que não está levando a sério, então aquele riso, ele já não é mais um riso da leveza, ele é um riso jocoso e ele é muitas vezes até desqualificador, ele é invalidador, né, ele começa a diluir o que é importante de ser observado ali, né? Muitas vezes até amigos, um casal está discutindo e muitas vezes se escuta falando uma coisa e pode cair na risada. Fala assim, gente, não creio que nós estamos brigando por causa disso? É sério mesmo? E começa, às vezes, uma gargalhada. Mas é muito difícil, em estados de dor, a gente gargalhar, né? Tanto que a gente, quando está sofrendo, padecendo, o riso desaparece. Né? O riso, ele perde o contorno, ele não tem potência de expressão, porque a dor, ela toma conta e ela se manifesta, né? Eu me lembro que quando mamãe faleceu, há 11 anos, eu achei que nunca mais na minha vida eu fosse dar uma gargalhada. Eu não tinha vontade, eu sorria, né? Mas o meu sorriso não era um riso, ele era um sorriso, né? Ele era um movimento, uma expressão, mas ele não era uma manifestação, né? Por quê? Porque eu não tinha vontade. A tristeza, ela retira o riso da nossa cara, né? Porque a tristeza, ela tensiona a nossa musculatura, né? Então, a gente retira esse riso. Então, aí a gente volta que falávamos no começo, aqui da nossa fala, que é sobre a adequação do nosso afeto. Né? Todos os nossos afetos, né, gente, eles são absolutamente importantes, necessários, né? Desde que nós não os julguemos, a gente pode entendê-los com todos tendo a sua importância e a sua manifestação. A adequação é muito importante. A Luca falou sobre o riso nervoso. Por exemplo, às vezes é difícil falar sério com alguém que não consegue administrar a congruência do seu afeto, a coerência do seu afeto, e ela só dá risada. Então é preciso deixar passar muitas vezes aquele momento, né? Porque ali também é uma manifestação muitas vezes de dor. Aquela história de, né, rir para não chorar é uma verdade, porque quantas e quantas pessoas elas também não contêm o choro da mesma forma que elas contêm o riso, né? Porque eu vou fazendo um fechamento e daí, diferentemente do que você traz para esse olhar da leveza que o rir pode nos trazer, né? Ele vai ao contrário, ele vai nos pesar, ele vai nos oprimir, ele vai nos, né, nos empurrar. Então, a coerência do nosso afeto é muito importante. Então, há tempo de rir, há tempo de gargalhar, há tempo de chorar, há tempo de manifestar a nossa emoção com a melhor coerência que ela pode ter. Isso faz parte, inclusive, da nossa saúde emocional, das nossas competências afetivas, né, de ter a percepção, tanto na expressão corpórea, como na expressão do afeto e do pensamento, daquele conjunto de pensamentos e de sentimentos que a gente tem, né? E o enfrentamento, muitas vezes, é o primeiro passo, né, Fábio? De você poder reconhecer, realizar.
O que está se passando aqui comigo? Né? Às vezes eu queria sair daquela rigidez da minha dor, ou do meu ressentimento, ou do meu embotamento, mas eu não consigo. Algumas pessoas, vocês já devem, todos aqui, ter encontrado alguém que não consegue abraçar. Aquela pessoa que tem aquele braço duro, né? Tem gente que também não consegue dar gargalhada. O riso dela é preso, né? E da mesma forma, isso afeta, obviamente, a nossa capacidade, né, de ressignificar as nossas coisas. É claro que quando a gente está num momento de dor, a gente vai precisar do tempo e de um distanciamento, né? De distanciamento daquela dor para poder rir daquilo. E é maravilhoso. Quando a gente ri de alguma coisa, a gente percebe que a gente já está se curando. Eu me lembro uma vez, passado alguns anos, eu estava no micro-ondas colocando um leite para esquentar. Eu tenho um problema gravíssimo, que eu tomo tudo pelando, quente, eu sou cauterizada, eu sou uma pessoa, né, que não tem mais nem... Deve ser cauterizada a minha garganta, porque eu tomo tudo muito quente. E daí, normalmente, eu derramo leite. Então, eu fico com raiva, porque eu derramei o leite no micro-ondas. Eu tenho que limpar o micro-ondas, porque eu derrubo o leite, porque eu esquento muito o leite. É um problema gravíssimo, eu não tenho conserto para isso mais. Aí, eu estava numa situação, e aí eu estava nessa situação onde eu derrubei o leite, e daí eu me lembrei de mamãe, que a mamãe tinha boca suja. Mamãe chamava palavrão. E ela soltava, às vezes, aquele baitola. E eu me vi soltando, mas que baitola desse leite! E caí na gargalhada, como se a minha mãe tivesse do meu lado, junto comigo. Aquele dia, eu tive um sentimento de leveza, Fábio. Eu pensei, ai, eu consegui rir de novo com mamãe, da mamãe, e aqui comigo, dentro da minha dor. Então, eu acho que eu estou me curando. Eu já me curei um tanto. E foi importante esse momento para mim. Olha que bacana, né? É bacana trazer em um momento de saudade, né? E uma saudade se transformando. É uma dor tão grande aí se transformando em algo tão belo, tão leve, tão bonito, né? Eu acho que esse exemplo aí serve de exemplo para muita gente que está aqui acompanhando, né? De olhar para momentos difíceis, né? Como esse, um momento de tamanha dor, né? E trazer um ressignificado. É tão importante isso, quando a gente consegue transformar uma dor em amor. Você sentiu o amor da sua mãe naquele momento, né? Então, eu acho que o riso tem essa capacidade, né, de trazer isso. E queria colocar aqui, eu vi que tem gente que comentou, né? A Maria Inês colocou quando fazia catequese, minha catequista ria lindamente e falei na época, não vou nunca me privar de rir como eu queira. É isso? É. Olha aí, é isso aí. A Ana E a colocou. privação, né? Uma coisa privar, né? É preciso ter ousadia para rir de si, inclusive, não se levar tão a sério, não significa não levar a vida a sério, né? Eu acho que tem uma distinção, gente, eu gosto muito de fazer, a diferença entre ser sério e ser severo, né? Algumas pessoas são muito severas, elas exigem demais de si, elas se torturam, né? Elas brigam consigo, elas não se perdoam, né? Porque elas criam um ideal de si, uma correspondência de comportamento, né? Que muitas vezes é quase desumana, né? E isso faz muitas vezes com que a vida seja muito severa, ou seja-se muito severo consigo mesmo. Levar a vida a sério não significa necessariamente ser severo. O fato da gente poder aliviar uma carga, da gente poder se perdoar, da gente poder ser reflexivo, né? Já conversei com a Luca algumas vezes sobre a escrita, né? E Luca que escreve tão lindamente, de uma maneira muito exposta, porque muitas vezes uma crônica, ela carrega muita exposição de si. Né? Me lembro quando eu escrevi Ser Feliz Não é Pecado, algumas pessoas falaram assim para mim, Maria Marta, eu achei você muito corajosa, porque tem muita exposição de você ali.
né? Às vezes uma escrita, ela te delata e ela também te dilata, né? No sentido de você encontrar o derrame do seu afeto e a roupa que as palavras podem vestir o teu afeto, e isso você precisa se levar menos a sério. Né? Se você não levar menos a sério o que você está pensando, o teu sentimento, e levar menos a sério a interpretação que o outro talvez venha dar ao teu texto, você suprime o teu riso, você suprime a tua palavra, né? E ela não vai porque a severidade faz com que você prive, com que você aprisione. Então, essa ousadia de rir, né? Essa coragem de expor, né, e de se levar menos a sério, é uma das maneiras mais importantes que a gente tem, gente, de produzir na vida. Seja um texto que a gente tem que ter coragem de escrever, seja uma ideia que você possivelmente fracasse, seja um objetivo que não vai dar certo, a nossa capacidade de se reconstituir, a nossa capacidade de, né, de se enfrentar, ela passa pela nossa capacidade de se levar menos a sério. Né? E isso não tem nada a ver com levar a vida a sério. Tem a ver com não levar a vida com demasiada severidade. Porque se a gente leva de uma maneira muito severa, a gente vai tolhendo a nossa criatividade. E a gente vai se dando importância que, no fundo mesmo, a gente não tem tanto, sabe? Então, muita alma nessa hora, porque senão né, a gente perde um pouco daquela adequação que a gente falava no início, né? De você conseguir colocar uma medida. Isso é como tempero. Tem uma medida, né? Muito sal estraga, pouco também fica sem graça. Então, aí que vem a familiaridade com que cada um precisa ter com seu próprio afeto. Eu acho interessante isso que você está colocando, Maria Marta. Gostaria de fazer alguns comentários entre a tua fala e a da Fábio. Bom, primeiro, até pegando uma frase que a Ana Amélia colocou da música do Frejá, rir de tudo é desespero. Rir de tudo, acho que mas eu acredito que eu não gosto de julgar muito o riso, porque eu sou uma pessoa que às vezes dou risada em momentos inapropriados. E às vezes não é por conta do momento, não é por questão do nervosismo, não é por estar insegura, porque às vezes o riso também traz isso, tem gente que ri na insegurança e tal. Não é nada disso. É uma questão que aqui eu posso falar com muita tranquilidade, vou me expor, né? Mas vou me expor para mais gente do que a Fábia e a Maria Marta, que já sabem disso. Às vezes a minha mente, ela passeia por lugares que me fazem rir. Ó, comecei a rir só de lembrar, porque às vezes eu penso numa questão, numa coisa, e tenho uma crise de riso. Minha mãe está assistindo a nossa live e ela vai lembrar muito disso, que os meus boletins escolares, Maria Marta, eles vinham toda vez que minha mãe recebia, meu pai, os boletins escolares, vinha uma observação. É uma excelente aluna, pena que dá muita risada. É uma excelente aluna, pena que ri demais. E eu ria. Primeiro, eu gosto de rir, tá, gente? Eu gosto mesmo, eu gosto. Eu acho que o riso, assim, para mim, ele liberta também, sabe? E eu dou risada das coisas que eu faço, eu dou risada dos meus atropelos, se eu erro, eu dou risada. Se eu cair no tomo, então a primeira pessoa a rir sou eu mesma, não é quem me viu cair no tomo. As pegadinhas do Faustão que tinha, sabe? Tipo, que todo mundo fala assim, cara, maldade, aquilo lá. Eu me enrolo de dar risada e se for comigo, eu vou rir muito mais. Então, eu lembrava de coisas, às vezes, engraçadas, porque a aula chega um momento que fica enfadonha, gente. Para uma adolescente, uma criança, tem momentos da aula que fica enfadonho. E aí, o que eu fazia? Eu viajava na minha imaginação. Às vezes eu ia para lugares engraçados, eu dava risada, mas eu tinha crise de riso. E quando você tem crise de riso, é contagiante. Da mesma forma, eu falava assim, Maria Marta, quando no ambiente de trabalho, sobre a questão do humor, que da mesma forma que o riso, a gargalhada, o mau humor também contamina. Então, eu uso bastante, para mim, terapêutico o riso, para me enganar
mesmo, para enganar às vezes meu cérebro quando eu percebo que estou ali muito abraçada com a dor, com o momento triste que eu estou passando, porque a vida é assim para todo mundo, gente, não adianta, não é propaganda de margarina todo dia, né? Tem dias que é drama, tem dias que é terror, Uhum. e às vezes eu assim, quando eu percebo que estou num estágio que está caindo muito a minha energia, eu boto uma música, eu leio uma crônica, eu lembro de alguma coisa engraçada e eu meio que dou uma forçada no riso, porque eu acho que isso vira a minha Uhum. energia. Uhum. Uhum. Acho importantíssimo, importantíssimo isso. E acho que tem uma coisa aí que é muito legal da gente sublinhar, e a Fábio pode expandir isso também, que é assim, é sobre o que se alimenta, né? A gente estava falando um pouco sobre o julgamento, que pode ser algo contraproducente, desnecessário, ruim, e, e a alimentação inadequada também do nosso humor, ele também pode ser um problema. Né? Por quê? Porque, se por um lado todas as emoções são bem-vindas, nós temos um conjunto de emoções, que são as nossas emoções positivas, portanto, elas têm um poder, né, muito regenerador no nosso corpo e muito contagiante na nossa sociabilidade, nas nossas relações. O mau humor, né, a rispidez, né, elas são coisas muito difíceis, elas tornam os momentos, as circunstâncias muito mais difíceis, tanto que nem um riso, mas às vezes só um sorriso, ele já abranda, ele já sereniza uma situação, né, então isso é muito importante, da mesma forma que um riso satirizando alguma coisa, alimenta a nossa raiva, desqualifica um valor que a gente tenha. Então, a maneira como a gente alimenta e a intensidade é a mesma coisa da nossa própria alimentação. Né? Tudo é permitido desde que você tenha uma adequação, uma quantificação, porque você vai exagerar. Se você exagerar no álcool, se você exagerar na comida, qualquer exagero, qualquer excesso, né? Então, quando eu me permito amargar os meus dissabores, quando eu me permito, né, ficar fechada na minha raiva, no meu ressentimento, por mais tempo do que eu deveria, né, eu posso cair no risco daí de realmente me afundar né, nas dores que a minha vida está me propondo naquele momento. Então, Luca, acho que isso é uma sabedoria. Então, a gente vai dizer assim, mas aí você não está sendo natural, você não está sendo autêntica. E o riso tem que ser autêntico. Olha, é natural e é importante que o riso seja autêntico, mas algumas vezes nós temos que motivá-lo, nós temos que criar circunstâncias e oportunidades. Quantas vezes a gente está conversando, vamos mudar de assunto, gente, que esse assunto aqui tá meio difícil, tá meio complicado, né? Então, a música, a poesia, a arte, a escrita, né? Todos esses elementos, eles são fundamentais. O sol, a brisa, né? Nós precisamos aprender a moderar, a manejar, né, a lidar com esses afetos. Então, sem dúvida, a nossa capacidade de mudar a direção das velas, né, gente, né, virar para outra direção. Isso não quer dizer não acolher, não quer dizer invalidar a nossa dor, né? Isso quer dizer que tudo tem tempo de cozimento, e cozimento demais estraga, queima, né? Prejudica. Então, essa é uma sabedoria que eu acho que a gente precisa se empenhar por buscar. Né? A gente tem que desejar e a gente tem que se comprometer. Não para ser aquela pessoa que não leva a sério ou não acolhe as suas tristezas, porque isso também é um problema. Mas você não pode recolher a sua tristeza. São coisas diferentes. O acolhimento você traz para cá, depois você direciona para a vida. O recolhimento você internaliza, você afunda e você aprofunda. Então, se nós estamos aqui com as coisas recolhidas, é hora da gente fazer uma limpeza, uma faxina, porque aquilo traz muito malefício para o nosso organismo, né? Porque o ressentimento, né? E para nossa beleza também, né? Que diz que a gente movimenta muito mais músculos. Não tem isso,
Fábio? Você tá fazendo assim com a Tem, cabeça. Acho que, tem né, sim. quando tá enferruscado e tal, diz que a gente produz, fica mais enrugada. Fica mais... então. É, Olha, terapia da pesa, beleza, mas a terapia pesa do como um riso, ela movimenta todo, várias né? coisas A terapia. positivas. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho caras e bocas. Às vezes vou ver um vídeo, depois eu nem olho, né? Porque eu sou uma coisa Eu horrorosa, assim. Eu dou também não risada de olho. mim. Porque eu tenho caras e bocas. É Eu faço caras e bocas. Falo, incontinência Senhor, facial, amiga. Incontinência facial, eu padeço disso também. Me entrego com o meu olhar, mais ou menos assim. continência facial. Eu padeço disso também, amiga. Às vezes eu não quero dizer uma coisa, mas o meu rosto falou. E às Pois é. Aí, vezes é rindo, às vezes é a sobrancelha, às vezes é o olhar, às vezes entorta a boca. E é assim que a é a gente nossa é. expressão, né, Lucas? Só que eu acho que isso também faz um pouco parte da nossa expressão corporal. Então, assim como a gente cuida um pouquinho da coluna, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma tendência, gente, não sei como é com vocês, mas eu sou uma pessoa muito concentrada. Então, eu sou que nem extrato de tomate. Eu tô em consulta, eu tô lendo, eu tô estudando. Às vezes eu comprar um negócio no shopping, eu passo assim, eu posso encontrar alguém de vocês falam, Maria Marta, uma antipática, porque eu fecho assim e vou. Entendeu? Eu nem vejo, eu sou muito concentrada. E eu, quando concentrada, eu fico de cara feia, parece que eu tô braba. Eu não tô braba, eu tô concentrada. Então, eu sempre me lembro, eu procuro me lembrar, Maria Marta, arruma a cara, tu não tá braba, você tá concentrada. Entendeu? Porque senão eu vou fechando. Então, às vezes a gente tem que, assim como a gente arruma a coluna, a gente tem que arrumar a nossa feição, né? Porque às vezes a gente tá assim. Então, esse também aliviar, trazer essa leveza também que a Fábio colocou, não só para dentro, mas também para fora. Tanto que a dança, o alongamento, né, a expressão corporal, ela também vai nos tirando o nosso enrijecimento, né? Vai deixando a gente mais soltinha. E aqui trazendo um pouquinho complementando um pouquinho do que você colocou, né? Quando a gente pensa em como funciona o nosso cérebro, né? O que a Lu trouxe contribui aí para distrair o nosso cérebro e não potencializar diante de um momento difícil, de uma dor, né? E isso é super saudável, né? Porque você acaba não se fixando, se prendendo e consegue sim ter outras perspectivas, novos olhares. Então, assim, não é uma fuga, como você bem colocou, não. Pode vir a ser? Pode vir a ser. Tem que cuidar para isso, sem dúvida. Você tem que olhar para a sua dor, você tem que acolher a sua dor, mas tudo, como você usou o termo aí, tudo tem seu tempo de cozimento, né? Dentro dessa temperança, assim, vamos pensar, né? Sem exageros nem para um nem para o outro, né? Nem para permanecer na dor, nem para permanecer num riso ali que, como a Ana Amélia colocou, entra num desespero. Se você ri de tudo demasiadamente o tempo todo, sim, você acaba não refletindo sobre, né? Então, ter esse equilíbrio, que não é simples, nem fácil, né? Quando a gente fala assim, ter um equilíbrio parece ser tão simples, ter um equilíbrio, só que no dia a dia não, né? Tem dias em que a gente está mais irritado, em que não dormiu tão bem, tem dias em que as coisas não vão acontecendo conforme o planejado, e aí vem a frustração. Então, ter esse equilíbrio, mas lembrar, recorrer a tantas coisas aí que a Lu citou que faz uso, né? Da escrita, da música, da dança, né? Tão importante para que a gente De um consiga filme, aí. de um programa de TV, sabe, também Perfeito. sabe que eu às vezes boto lá a Tata Werneck, que eu acho ela muito engraçada. E aí, a Teia também, não sei se a Teia tá aqui hoje, mas ela sabe, porque também quando ela vem pra minha casa, se eu começo a baixar minha energia por alguma questão, às vezes até um prazo, gente, até uma coisa assim, eu boto os vídeos da Tata Werneck, eu começo a rir tanto, quando eu vejo estou gargalhando, e aquilo muda minha energia. Porque assim, não necessariamente a nossa energia está baixa por algo que a gente está passando, por algo nosso.
às vezes são influências externas também que dão uma baixada na nossa energia. E a gente tem que prestar um pouco de atenção. Eu, às vezes, presto atenção, algo está me irritando, Maria, mas não sei, acho que acontece com vocês também. Queria até ver se o pessoal que está assistindo também. Mas, às vezes, estou lá e tem uma coisa que está me irritando, e eu não sei o que que é. Cara, de repente o Gustavo desliga a TV. Era isso. Era o barulho da televisão. Aquilo estava me irritando, assim, me deixando pesada, me deixando cansada, e eu demoro às vezes para identificar. Na hora que desligou, cara, era isso, eu precisava de silêncio. Então, como é importante a gente fazer isso sem que o outro precise desligar a TV? Como é importante a gente... É claro, gente, tô falando de uma coisa que requer treino, né? Eu não sou terapeuta, mas faço terapia. E recomendo para todo mundo e falo que o mundo vai ser melhor o dia que todo mundo fizer. Porque a terapia me proporcionou isso, de prestar atenção em mim, de prestar atenção nas minhas emoções, de prestar atenção nas minhas reações, de prestar atenção naquilo que me tira de mim, né? Porque às vezes a gente sai da gente. E a gente às vezes assume uma postura que a gente olha assim e fala, cara, não estou me reconhecendo nisso aqui. E o que provocou isso e como reverter? Eu confesso para vocês, como eu falei, para mim o riso é uma coisa que faz parte da minha vida. Uma vez eu assisti também o Papa Francisco falando sobre carregar a alegria, que é diferente da felicidade. E cara, eu achei muito fantástico, porque às vezes você está para baixo, tá? Mas assim, quando você traz a alegria de um momento, de algo que você viveu, você consegue dar uma virada naquela energia e até olhar para um problema de uma outra forma. Porque o fato, e agora eu vou falar de mim, é que quando a gente está ali presa na dor, muitas vezes já estive nesse lugar, abraçada ali, abraçada e difícil de sair, a coisa fica mais pesada. Potencializa e você não consegue enxergar mesmo a luz lá no fundo do túnel, sabe? A bola que tem no fundo do poço, acho que demora mais. Então, trazer esses ingredientes, que cada um pode achar o seu, né? Eu, como a Maria Marta falou, eu gosto muito de ir para a escrita, ela me liberta, embora eu me exponho muitas vezes, é verdade, mas ela também me liberta e ela me conecta comigo mesma, ela me reconecta nos momentos em que às vezes eu me sinto perdida. Perdida em meio à dor, perdida em meio à dor que às vezes não é minha, é do outro, porque também tenho esse hábito de às vezes pegar o que não é meu. É difícil para mim, treino você aprender a devolver. Tudo isso, aqui estou com duas terapeutas que vão poder falar disso com muito mais propriedade, mas se teve momentos na minha vida, e acredito que todo mundo que está aqui já passou por isso, de eu buscar um filme bem triste, porque eu estou precisando chorar. E aí estou com dificuldade de chorar. Tem gente que só chora embaixo do chuveiro, e eu já fui dessas, e às vezes ainda sou. E aí vou assistir um filme para provocar o choro, para minha emoção vir, porque eu quero tirar aquilo de mim. Por que a dificuldade, então, que existe de procurar algo para buscar o riso mesmo? Sem perder a espontaneidade, porque você só está provocando algo que está ali, mas que por alguma razão ou outra está preso. Você não consegue soltar. Faz sentido, Maria Marta, Fábio, que eu estou falando? Aqui eu estou viajando na maionese. Viajando na maionese é uma gíria bem antiga, né? Denuncia a minha idade aqui. Mas enfim. Conta, Maria Marta, você que, por exemplo, conseguiu fazer uma viagem e falar que as Maldivas, coisa horrorosa. Era Costa Amalfitana. Era Costa Amalfitana. Era isso, Costa Amalfitana. É uma expressão de um momento, né? Porque você está ali num momento de tensão, né? Você já tem... E aí a gente vem numa coisa que eu queria circular, que você falou, Luca, que é sobre a gente interceptar, ou a gente, né? Vou usar esse termo, não foi o termo que você usou, mas eu acho que ele cabe aí, que é a gente interceptar ou redirecionar um ciclo que tem a ver com se conectar. Então, a palavra é se conectar, né? Porque aquele enfrentamento que a Fábio colocou há pouco, ele tem muito a ver com essa conexão, porque o enfrentamento, ele precisa que eu esteja conectado com aquilo.
Mas aí, como seria a minha conexão? Porque outra palavrinha que talvez possa nos ajudar aqui nesse nosso encontro essa noite é sobre o como dos o quês ou dos porquês, né? O que me aflige? Quando a gente tem essa capacidade de gerar essa metacognição, essa capacidade da gente se olhar de cima, se enxergar um pouco mais amplamente, ter percepção do próprio pensamento, percepção do próprio sentimento, isso é um estágio avançado, é um processador melhorado, né? Porque a gente pode ter uma lida, porque não é só sobre o que, porquê, mas é como. Como que eu estou conectado com aquilo? Como que eu me desconecto daquilo? Como? Gente, vocês todos já devem passar por isso. A internet, a televisão, a TV a cabo deu problema. Você fica lá tentando, você liga no concerto e pergunta para a pessoa, olha o que que eu faço? Senhora, desligue da tomada, aguarde 2 minutos e meio, depois você liga novamente. E você pensa, mas... Ai, eu vou falar pra você que eu detesto falar com máquina, tenho problemas com isso, começo a ficar super irritada. Não, esse é E eu outro também problema. falo palavrão, gente, porque pra mim é libertador, Maria Ah, Marta. Você me ensinou o palavrão também. é uma Ai, questão de adoro. adequação também, né? De como que ele é, porque algumas palavras só se for um palavrão. Mas voltando à conexão, né? Por que que alguma coisa, naquele momento, aquela experiência horrorosa? Porque você tá estressado por um problema que aconteceu. Aí você alugou um carro que a gente, né, vai para Costa Amalfitano. Você aluga um carro, um Smart, para poder passar naquelas ruelas. Aí você chega lá, não tem um Smart, eles te dão um carrão bem grandão. Aí você vai naquele Você não carrão bem conhece o grandão. local, não conhece a estrada, não conhece nada. Você não conhece a estrada, você não conhece aquelas alturas do precipício. E daí você fica assim, Senhor de misericórdia, pernas bambas. E, gente, o sentimento do momento é horroroso. Você quer chegar em casa, você quer sumir daquele negócio, até a coisa se acalmar no coração, né? Então, você veja que... Mas como é que você pode ficar estressada num cenário desse? Mas depende do contexto que você tá, né? Depois você... Então, como é que você lida com aquilo? Então, porque é isso, né? Então, ok, você tem que chegar, relaxar, né? Daí você já briga com o namorado, aí você... A coisa só piora, é uma cadeia. É uma cadeia de pioramentos, não é, minha gente? Como é que a gente faz? Mas é na vida real. Então, né, depois, naquele momento, você não está achando graça nisso, não. Não está achando graça nisso. Você está achando muita braveza naquilo. Depois que aquilo passa, você fala, gente, que doideira, né? Porque isso acontece, né? Então, gente, aí vem essa conexão e essa capacidade de como que a gente vai lidar com as situações, né? Qual é a nossa capacidade? Eu gosto até, Fábio, de usar uma palavra para além do equilíbrio, porque o equilíbrio, gente, são duas forças, muitas vezes contrárias, que a gente tem que ir para um lado ou a gente tem que ir para o outro. Eu gosto um pouco mais da harmonia, porque a harmonia, ela me permite um conjunto de elementos, que nem tempero, bota o sal, bota a páprica, bota, né, o tomilho, bota a erva, porque eu vou acrescentando elementos. Às vezes, assim, dar conta só de 2 elementos é muito difícil a gente manter um certo equilíbrio, né? Então, quanto mais a gente aumentar o nosso repertório de possibilidades, como que eu lido com aquilo, a oração, às vezes, me conecta para quando eu estou, né, ligada ao meu medo, e o meu medo está me sobrepondo, está me agredindo, está me consumindo. Então, eu acho que esse é o ponto de conexão que a gente tem que pensar, né? Como que a gente sai da enrascada que a gente está, né? Como que a gente não se apega, né? Não pega gosto, porque nós somos capazes, daí nós vemos numa questão da melancolia, que a melancolia é quando você se atraca, você se agarra na perda, na dor, e daí você tem um apego por aquilo, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente se afeiçoa a tudo, até as nossas dores, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente não estiver fazendo esse sistema de passar um pouco do antivírus, né? Então, às vezes, um amigo, né, ou o nosso terapeuta, vai dizer assim, escuta, mas de novo? Né? Eu tenho uma paciente que diz assim, Maria Marta, eu acabei com as minhas festinhas de comiseração, eu tinha rave de comiseração, né? Passava dias ali comiserando, né?
Vou zerando, né? Porque às vezes, então, a gente tem que aprender este olhar, Luca, que você estava falando, de olhar para a gente não como um policiamento, mas como um monitoramento. Né, para a gente poder falar, cara, o que eu estou alimentando hoje? E às vezes a gente está naquele circuito que a gente tem que interceptar. Né? Vai tomar um banho, vai para a cama mais cedo, né? Vai fazer alguma coisa que a gente consiga ter. Existem algumas emoções que elas são sequestradoras, né? Como o medo e a raiva, por exemplo, você é sequestrado. Então as pessoas, você parece estar possuído, tá possuído. A emoção, ela te possui, literalmente, É. né? A emoção, ela se conecta com você de uma maneira tão Se poderosa, apodera. se apodera, né? E se apodera de você de um jeito que te empodera para fazer o mal para si mesmo. Porque a gente tem uma coisa muito interessante no mal que a gente se faz, um traço compulsivo ali, que tem uma certa satisfação. Sabe quando você tá ferrado e vai se ferrar um pouco, mas que agora eu vou no fundo do poço, porque eu vou achar essa mola deve de estar lá, eu tô achando essa mola, e você vai se enterrando. A gente tem essa capacidade de fazer isso. Né? Quando a gente vê, a gente desperdiçou um tempo precioso, alimentou demônios desnecessários, né? E ficou preso no nosso subterrâneo e demorou muito tempo sair de lá. Não que nós não devamos visitar nossos demônios e de alguma forma nos conectar com aquele mal que nos aflige, porque é parte do nosso entendimento e nosso aprimoramento na vida. Mas a gente tem que entender que tem um momento que passa. Né? E Eu a acho que é sabedoria perigoso porque consiste nisso, né? às vezes você, eu falo porque acho que é um lugar que todas nós algum dia já passeamos, né? Que é dentro de uma melancolia ou dentro de uma tristeza, e que se você vai mergulhando muito, às vezes fica mais difícil de você voltar para a superfície. Eu falo porque ao mesmo tempo que eu tenho uma facilidade, como eu falei, né, do riso e gosto muito, adoro, mas quando eu abraço a minha melancolia, abraço, né? Tipo, acolho muito, muito, muito. E brigo com quem não quer me deixar ali acolhida com a minha melancolia. Então, assim, não sei, acho que é próprio de pessoas que gostam, que são mais de se jogar, né? Eu me percebo muito intensa no amor, no ódio, na força do amor, na força da raiva, enfim, e da tristeza. A tristeza, eu vou dizer que ainda é dos sentimentos todos o que mais me afeta. Porque a raiva, eu gosto um pouco dela, assim, sabe? Eu acho que ela pode ser um combustível bacana. Eu percebo que eu consigo me movimentar ainda na raiva, na indignação. Para mim serve ainda como um combustível aliado. Mas a tristeza é algo que me pega de um jeito diferente, que realmente me faz prestar mais atenção para não mergulhar tão fundo ao ponto de não conseguir voltar. Fábio, estou falando demais. Vai, fala você. Eu já falo bastante, Maria, mas eu pensando no tenho que que você está puxar a falando. Fábia aqui, senão vocês terapeutas têm o hábito de ouvir bastante e eu falo muito. E a Fábia, às vezes, eu tenho que dar um senão só eu fico aqui. Mas você falou, Lu, da intensidade aí, né? E na tristeza, quando você trouxe, né? A tristeza, qualquer sentimento aí, ela pode nos trazer aí algumas reações possíveis, né? Como você colocou aí, a raiva muitas vezes te motiva, né? Você pode muitas vezes não querer olhar para o sentimento, fugir dele, e também pode se paralisar diante de um sentimento, né? Então, não ter reação. E talvez, quando você falou da tristeza, me veio bastante essa palavra, né? De ficar sem saber como agir por um momento, né? E aí, assim, compreender primeiro que nós humanos faz parte da humanidade, né? E dá o seu tempo, que é o tempo de cada um, né? E não tem um tempo certo aí. E quando a gente fala das diversas emoções aí, né? O riso, o choro,
a raiva, enfim, você pode respeitar aquele momento, mas não permanecer nele, né? E aí acho que o humano fala muito disso, né? É claro, compreender aí que isso é um aprendizado eterno, né? Não tem fórmula, não tem. A terapia ajuda muito, muito no autoconhecimento, né? Sou terapeuta e faço terapia, e sou fã também, né? Acho que o autoconhecimento que nos ajuda a ser melhores para nós primeiro, que a gente não dá aquilo que a gente não tem, para depois ser melhor para o mundo à nossa volta. Mas entender que é um pouquinho todo dia e que tem dia que não vai ser nada, tem dia que eu vou não vai para trás, né? E tá E tudo tá tudo certo, bem, né? E tá tá tudo tudo bem, bem, né? Minhas queridas terapeutas, tá tudo bem tá às vezes tudo não bem. ser nada. Né? Às vezes, tipo, não vou fazer hoje nada. Não vou Não conseguir. esperem nada de mim hoje. Hoje nada. Dá, né? Eu acho até tão interessante isso, eu até queria pegar tanto um pouco disso que você está colocando, Fábio, como que a Luca colocou também, porque eu acho que daí a gente conecta um pouco com o momento que todos nós estamos vivendo, né? Você falou da questão do cultivo da alegria, né? Porque a gente está falando um pouco desse cultivo mesmo, né? Das coisas importantes, né? Todas as emoções são, mas a gente também tem que, de alguma forma, conseguir traduzir em frutos mais doces, né? Algumas coisas que nos acontecem. E aí a gente vem um pouco para esse momento, né? Das confusões, porque a gente vive um momento que tem muitos elementos que nos pressionam, né? Até mesmo esses conceitos contemporâneos de felicidade, né? De uma felicidade ininterrupta, de uma felicidade que ela se repete. Então, quando a gente fala, cara, não dá para ser alegre todo dia, feliz todo dia, né? Às vezes nós temos uma série de toxicidades comportamentais, e aí, né, a gente, como psicólogos clínicos, a gente tem lidado um pouco nesse contexto, porque muitas vezes aquela mensagem que vem, né, já muito sedimentada, ela já vem muito idealizada, ela já vem muito pronta, né, 7 coisas você tem que ver no seu relacionamento para ver se o seu relacionamento está muito bom, está muito ruim. E dependendo da sensibilidade ou do momento de cada pessoa, do nível de maturidade, da qualidade da autoestima, às vezes aquilo chega com um impacto muito forte. E a gente, às vezes, fala daquilo na terceira pessoa, né? Ontem eu falava com um jovem paciente sobre o quanto nós ficamos plugados nas redes sociais e o quanto nós somos contaminados pela energia que está posta ali, Luca, como você disse, o quanto nós somos suscetíveis, nós somos seres de interação, não adianta pensar que a nossa individualidade nos tampona, nos impede de nos conectarmos com tudo isso, né? Então, às vezes, nós estamos aqui na altura do nosso lugar falando em terceira pessoa. Então, tá o paciente me contando, falando da terceira pessoa. Tá, ok, entendi a terceira pessoa, mas eu quero entender a sua pessoa, né? A sua personalidade. Quanto tempo? Tá fazendo o quê? Onde que vai? Opa! Porque esse é outro problema que a gente pode se perceber. A gente adere ao discurso e a gente distancia o discurso da nossa própria realidade, como se a gente não fizesse muito parte disso. Ou né? Então, esse exercício que passa por muita informação de diversos tipos, né, que propõe uma felicidade, né, que é possível o tempo todo, e quem não está tendo é porque não está com a terapia em dia, porque até a terapia está desconfigurada, gente. Né? Infelizmente, a gente está passando por um período tão difícil em relação aos comportamentos que a própria psicologia está em crise, né? No sentido de que muitas vezes traz determinados tipos de conhecimentos engessados e enlatados das terapias fast food, que já virou, inclusive, temas de humor de muitos humoristas. Por quê? Porque, infelizmente, é trágico cômico, né? Porque, sim, traz mais malefício. Então, eu penso que aqui tem um alerta para todos nós, né? Porque às vezes a gente se coloca num lugar, mas com a gente não, né? E a gente usa aquele discurso, né? Mas por que eu tô falando disso? De repente eu tô lá falando que, cara, eu quero falar de outra coisa. Então, eu acho que esse monitoramento, porque tudo que é demais, tudo que é excesso, ele nos contamina, né? E nós estamos todos um pouco contaminados com tudo isso, né? Então, às vezes já fica um
pouco difícil, porque daí você, né, essa teoria de que nós temos a capacidade, nós podemos mudar tudo, tudo é modificável, que basta querer, que querer é poder. Então a gente tem uma série de diluição, de deturpação do que é comportamento ou saúde comum, né, que a gente está passando por essas fragilidades, que me preocupa muito, Fábio, do ponto de vista, né, de ser social, mas também com quem trabalha com comportamento. Dentro que os pacientes chegam muitas vezes com diagnóstico de TikTok e com constrangimento por certas pessoas que se colocam como exemplos de compostura e felicidade e realização, porque nós vivemos as teorias da autorreferência, então pessoas que não têm o autoelogio virou uma coisa natural, naturalizada. Eu sou incrível, maravilhoso, eu consigo fazer tudo isso. Quem não consegue é porque não se esforça o suficiente. Então, essas coisas, aparentemente, elas são muito sutis, ou elas são um incentivo, uma emoção positiva, mas a gente não pode esquecer que o veneno e o antídoto têm a ver só com a quantidade. Né? Então, isso me preocupa muito, porque isso tem feito a gente estar no nível de ansiedade que tem suprimido o nosso riso. Porque daí os patamares ficam tão impossíveis que eu não consigo mais rir das minhas humanidades. A Fábio falou, né? Isso é humano. Nós estamos vivendo na era da inteligência artificial, gente. Então, é falar com o robô. E o ódio que eu tenho quando o robô fica teclando. Aguarde um instante, fica teclando como se... Eu não sei você, mas eu tenho umas vontades que, por Deus da misericórdia, preciso pensar. O que esse robô pensa que é na vida, na fila do pão? Pra E ficar eu me que falo com o robô, aqui. eu falo com o robô, desabafo. Eu falo, porque já que tá ali, eu penso assim, agora você vai me ouvir, robô. Tá gravando? Adoro quando fala assim, essa ligação está sendo gravada. Está sendo gravada? Então é o seguinte, queria contar para vocês, está acontecendo... Eu realmente desabafo, falo tudo que eu penso. Já que tá, né, agora vai ter que me ouvir, tá ali para isso. Tô brincando aqui, mas às vezes eu faço mesmo, tá? E às vezes eu também mando para aqueles lugares que não dá para gente falar aqui, que o Instagram derruba a gente. Mas eu já tinha a minha tia Silene, que está num mundo melhor que o nosso, e a Ana Amélia, que está aqui nos ouvindo, ela falava, e eu adorava, que tem situações que só o palavrão consegue traduzir. Então, eu normalizei alguns palavrões na minha vida e tá tudo certo com isso. E assim, voltando no riso, que a gente está se encaminhando para o final, depois eu vou passar para a Fábio fazer o fechamento hoje. Eu queria falar, Maria Marta, eu queria te trazer, convidar desde já você para um retorno com a gente falar sobre algo que se encaixa no que você trouxe agora por último, que é a tal da positividade tóxica. Porque, especialmente entrando nesse contexto de rede social e tudo mais, tudo é perfeito, né, na vida das pessoas, todo mundo é rico, todo mundo é lindo, todo mundo é bem-sucedido. Enfim, os filtros também trouxeram isso pra gente. Um poder da gente ficar linda, sem ruga e jovem eternamente, né? De não ter... E aí é claro que a gente não vai ficar ali nas redes sociais postando a bosta que tá teu dia, né? O prazo que você perdeu, o cano que você levou do garoto, enfim, a gente não vai ficar postando né? A gente vai postar só o que é positivo. Mas e até quando? E qual é o limite disso? Não só daquilo que a gente entrega nas nossas redes, mas daquilo que a gente consome. Eu acho que tem... É para um outro papo mesmo, porque isso é um assunto que vai longe. Sim. Mas eu comecei a fazer uma peneira até dos canais que eu sigo. Porque eu fiquei, cara, eu tô seguindo gente que eu nunca vi na minha vida e que de repente passou ali a ter uma importância no meu dia. E por quê? Quais são as minhas referências? Né? O que aquilo traz para mim? Eu acho que tem tudo isso que a gente pode ainda trazer no outro bate-papo. Mas eu queria desde já te agradecer, porque eu vou passar para a Fábio, te agradecer pelo bate-papo de hoje, dizer que você é uma amiga que me faz rir muito, até naqueles dias que às vezes eu quero chorar, eu choro, depois eu dou risada também, e é tão gostoso chorar de rir, né?
É, Ou rir de tanto chorar de chorar? rir. Demais. Chorar de rir. Como é É. gostoso É. chorar de rir, né? Rir de doer Ou Eu rir de acho que doer a aí, barriga. Luca, tem uma coisa de se permitir, né? Eu acho essa tua proposta, ela é muito interessante, não para a gente falar mais do mesmo, no sentido, né, de que é isso mesmo, isso é irreversível e tal. Não é sobre isso. Eu acho que o que eu gostaria de deixar, antes de passar a palavra para a Fábio, primeiro também agradecer muito, é poder, né, tirar esse momento aqui nessa nossa conversa, né? Porque eu acho que esse compromisso assim com o nosso monitoramento, né? Não policiamento, mas eu acho que muito uma autenticidade. Né? Eu acho que, porque também muitas vezes, eu conheço muita gente que eu conheço, que eu sigo nas redes, tem a vida que coloca lá. Então, não tem falsidade, não tem filtro, são pessoas muito autênticas. Então, eu acho que a gente tem que cuidar com as generalizações. E praticar mais o nosso esclarecimento às nossas escolhas e a nossa autenticidade. Né? Porque é que nem aquela história assim, fulano, todo mundo sonega impostos. Não, eu não sonego, eu pago os impostos. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para você não cair nas generalizações e se perder no personagem, sabe? E isso é um alerta para nós não nos perdermos no nosso personagem, ou não criarmos um personagem para lidar com o que está acontecendo. Que daí, eu acho que daí eu devolvo para a Fábio nesse sentido, né? Do nosso enfrentamento, ele tem a ver com a nossa autenticidade. Aconteça o que acontecer, eu só posso responder do lugar onde eu estou no momento, na perspectiva do lugar aonde eu vou chegar depois. Mas eu só vou chegar depois se eu reconhecer onde eu estou agora. Né? Então, essa coragem de encarar as nossas verdades, porque ela está aqui. A gente pode só escolher não vê-la, ou pode escolher consenti-la e deixar com que ela traga autenticidade. Né? Porque tem tempo para tudo nessa vida. Eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes 13, né, que é um texto bíblico, que fala que tem tempo para tudo. Né? E eu acho que tem tempo para tudo mesmo. E a sabedoria, mais do que nunca, é saber quais são os nossos tempos, se apropriar deles, né, e ter discernimento a respeito deles e compromisso com eles. Era isso. Muitíssimo obrigada. Olha que fala perfeita aí que você fechou, Maria Marta. Eu quero dizer que meu filho, se te ouvisse, ia falar: mãe, ela falou o que você sempre me disse, porque é uma frase que eu repito muito para ele, né? Tem tempo para tudo nessa vida. Viva o momento que você está agora, né? Então, não apresse as coisas e nem queira ficar onde já passou, né? Foi o tempo. De fato, muito bem colocada. Quero te agradecer imensamente, né? Agradecer pela tua disponibilidade, agradecer pelo teu sorriso aqui, por trazer assuntos que não são tão agradáveis de uma maneira leve, né? E também assuntos que são agradáveis, né? Ampliar esse olhar para o riso, para a nossa capacidade de sorrir. E também quero agradecer a cada um que assistiu essa live, né? Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha. Amanhã essa live vai estar também no nosso canal do YouTube. A gente, além de fazer aqui no Insta, tem a nossa página lá no YouTube, então siga, ativa o sininho. Como é que é, Lu? Ajuda aí, que você é mais do que eu. Fala aí. Eu ainda estou treinando. É assim, curte, compartilha, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações quando a gente estiver ao vivo. E, enfim, faça circular, porque o YouTube vai entender que isso é importante e vai transmitir essa mensagem para mais pessoas. E aí, obviamente, o mundo será melhor e mais risonho. Obrigada, gente! Uhul! Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Boas risadas! Beijo para todo mundo, obrigada. E Viu? se tiver dificuldade, põe um vídeo de comédia ou começa só a fazer Quando você vê, alguém vai fazer e aí vocês vão dar rindo sem querer. Igual aquele videozinho, vocês já receberam daquele videozinho das crianças? Que uma criança começa a dar risada e de repente todo mundo começa a rir? É contagiante, né? É muito legal, gente. É muito legal. Se vocês não têm, indico. Baixa e põe no Google. E quando estiver triste, põe aquele vídeo. Duvido quem vai conseguir se conter. É isso aí, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Maria Marta. Obrigada, Fábio.
Obrigada a todos Obrigada. e todas que nos acompanharam aqui. Não esqueçam, então, sigam a gente, compartilhe. Se você entendeu que é importante, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. E até terça-feira que vem, aqui no Entre Irmãs. Beijo grande! Tchau, tchau.